Diante de todas as perdas que José do Egito teve, talvez uma das grandes perdas, quando ele era ainda adolescente, foi ele ter sido vendido pelos seus irmãos e ter sido levada a notícia ao seu pai, Jacó, ou Israel, de que José estava morto. Na verdade, José estava vivo. Seus irmãos haviam mentido para o seu próprio pai. E durante anos, Jacó, ou Israel, tinha José como morto. Não teve a oportunidade de sepultar o seu próprio filho, embora este estivesse vivo. José vai para o Egito, é vendido como escravo, vai trabalhar na casa de Potifar, é leal, mas é denunciado em meio a uma calúnia que não procedia de cunho de verdade. Naquela prisão, ele fica algum tempo e logo depois de alguns anos, ele volta a sair para assumir um dos cargos maiores no Egito, abaixo de Faraó. Talvez o ministro da Fazenda ou o ministro da Economia. O próprio Deus havia levantado José através de Faraó para assumir tal cargo. Mas diante de todo esse galgar e essa posição tão nobre que José vem a exercer, talvez num perfil de executivos do mundo contemporâneo, José precisava receber de presente uma bagagem, um presente muito especial do seu próprio pai. Quando ele se encontra com seus irmãos e José manda de presente para o seu pai e para seus irmãos, sem estes ainda saberem que ele era José, seu pai manda que seus filhos entreguem a José do Egito um grande presente. E naquele presente, conforme Gênesis 43, verso 11, Jacó diz: levai presente a esse homem um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Gênesis 43, verso 11. Um pouco de bálsamo e um pouco de mel. Talvez José precisasse sim, com certeza, eu tiraria o talvez, desse bálsamo. O bálsamo naquela época tinha uma função de remédio, uma função curadora, uma função de reabilitar o organismo. Era muito usado também juntamente com o mel, que era uma das grandes especiarias daquela época, e o mel, se nós tirarmos a letra M e substituirmos por F de faca, é fel. O coração de José estava ferido, machucado, magoado pelos seus irmãos. Os anos passaram, mas as feridas estavam presentes ainda. De tal maneira que naquele primeiro encontro, José reconhece seus irmãos, embora estes não o reconhecem, e o texto sagrado diz que José teve que pedir licença e ir chorar em uma sala reservada. Aquele choro demonstrou que ele poderia ter, como diz o ditado popular, a faca e o queijo na mão, para engendrar uma grande vingança àqueles que o traíram e venderam. Mas o texto sagrado diz que Jacó, ao receber presentes de José, ao receber sementes, alimentos, nutrientes que os seus irmãos enviaram ao seu pai, de retorno à terra de seu pai em Canaã, Jacó manda de presente a este homem, que a priori ele não sabia ainda que era o próprio José, seu filho. E naquela bagagem estavam dois elementos importantes que eu quero deixar para você. O bálsamo, para curar as feridas. Em meio a todas as perdas e traições e decepções que você tem enfrentado na empresa, nos negócios, no ambiente anterior onde você havia trabalhado, de pessoas que você nutriu e alimentou aliança, lealdade, mas que elas mesmas não lhe corresponderam. Desafio ao seu coração neste dia, além do bálsamo, colocar o mel. Não traga fel em seu coração. Não alimente amargura, não alimente vingança. A palavra de Deus diz: minha é a vingança, diz o Senhor. Não sejamos como Esaú, que guardou e nutriu um coração amargo e foi nutrindo a partir desse sentimento a vingança e nunca quis se quebrantar diante de Deus. E o autor de Hebreus diz que nós não podemos assumir a posição de Esaú para que não sejamos privados
da graça de Deus. Quero que você traga na sua bagagem aquilo que Jacó presenteou a José, bálsamo e mel. É interessante que esses dois elementos chegaram primeiro, antes de José se encontrar com seus irmãos pela segunda vez e se revelar. Antes mesmo dele se revelar ao seu próprio pai. Seu pai, mesmo sem saber que ali estava o seu próprio filho no Egito, enviou a ele bálsamo e mel. Não deixe que as perdas, as crises, as circunstâncias venham marcar o seu coração com mágoas, com sentimentos que venham privá-lo da graça de Deus. Deixe que hoje o bálsamo divino, o mel da graça de Cristo, traga a doçura, a ternura em seu caráter. Até porque estamos falando sobre formando valores. E é a partir das crises, das perdas e até da própria cura que valores de Deus são impressos em nosso homem interior, formando o caráter de Cristo, até aquele grande dia, a imagem dele ser plenamente formada em nosso homem interior. Deus abençoe. Até breve em nossa próxima reflexão, formando valores debaixo da graça de Cristo. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.